Nesta aula, nós vamos aprender a georreferenciar uma imagem representando uma carta topográfica. Georreferenciar objetos e imagens é um processo extremamente interessante para quem vai trabalhar com informações de terreno, pois você pode obter informações desta carta, além de poder utilizá-la como fundo para você projetar algumas coisas em cima dela. Para começarmos, então, vamos clicar nesse papelzinho branco para pedir um arquivo novo. Assim que meu arquivo novo estiver pronto, nós vamos inserir uma imagem que não traz nenhuma característica geográfica, nenhuma referência. Então eu venho aqui em Insert, na opção Attach. A opção Attach, ela vai anexar um novo arquivo que possua algum tipo de referência para o nosso desenho. Então eu clico aqui em Attach e eu vou ter que procurar na minha lista de arquivos a minha carta. Então, no caso, está dentro da minha pasta CAD-Guru, carta, Open. Agora, basicamente, o que eu tenho que fazer é clicar em OK para que a gente possa inserir a nossa carta. Então, o que ele vai pedir aqui para mim na minha linha de comando? Especificar o ponto de inserção. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui. Ele vai pedir um fator de escala. Vou colocar 1 mesmo, que já está selecionado aqui, mas eu poderia alterar o tamanho da imagem aqui com o cursor do mouse, mas eu vou colocar 1, sem problemas. Surgiu um pontinho bem pequenininho aqui e vou usar o comando Zoom Extents para minha carta aparecer na tela. Vejam bem, apesar da carta estar num tamanho legal na minha tela, ela não traz nenhuma configuração em relação ao seu tamanho real e nem as suas coordenadas geográficas. Se eu utilizo a roda do mouse para dar um zoom, eu vejo que os padrões de coordenadas são bem diferentes do que nós temos. Ó. Ele deveria estar em 476.000 em x. Lembre-se de que toda carta você deve acrescentar 3 zeros a mais nas coordenadas. E 7.500 mais ou menos em y. E eu estou aqui em 300 e alguma coisa. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para criar o meu comando align? É preparar este desenho para poder utilizar o comando corretamente. Para prepararmos o Civil 3D para ele georreferenciar para nós a carta, é muito fácil, nós vamos utilizar basicamente um comando que todo mundo conhece, comando line. Então aqui na minha linha de comando eu digito L, Enter, e agora eu vou desenhar essa linha de grade aqui. Lembre-se de dar um zoom legal para você visualizá-la direitinho. Eu vou clicar. Lembre-se também do comando orto está ligado, para você poder fazer uma linha reta. Se ele não tiver, você vai pressionar o F8. Aqui no caso eu desliguei, agora eu liguei. E você deve tomar cuidado também em utilizar uma carta com uma boa resolução. Vejam que essa minha não está muito legal, ela está meio torta aqui, não tá? Mas ela vai quebrar o galho para a gente aprender o comando. Agora que eu criei essa minha linha aqui, eu vou criar uma linha no tamanho real e utilizando as coordenadas reais da carta. Eu posso fazer isso. Então, como que eu vou fazer? Vou ter que criar uma linha saindo desse ponto até esse ponto. E de onde eu tiro as coordenadas do ponto? Dos valores que estão escritos aqui. Esse ponto está na coordenada 474, 7500. Então vamos lá. Line 474, 1, 2, 3 zeros. Lembre-se de adicionar 3 zeros às coordenadas mostradas na carta. E você vai continuar agora com 7500, 0, 0, 0. Enter. Feito isso, você vai para o outro ponto. 476, que é esse ponto aqui, ó, 0, 0, 0, vírgula, 7.500, 0, 0, 0. Tá certinho? Não, tá faltando um zero aqui, tá vendo? Tem que fazer tudo direitinho. É como trabalhar com batalha naval. Criei aqui e agora eu criei minha linha. Vou utilizar o ESC aqui e vou tentar reduzir o zoom para ver se acha, mas não vai dar certo. Já vou aplicar o Zoom Extents para mostrar para vocês. Notem a existência de dois pontos aqui, um ponto pequenininho aqui em cima e um ponto pequenininho aqui embaixo. É a distância de onde eu inseri a carta até as coordenadas reais dela. Agora nós vamos movimentar essa carta até próxima desse segundo ponto para que a gente possa aplicar o comando Align. Agora o processo é bem simples e exige olhos de águia, hein, pessoal? Vamos lá, comando Move. Ele vai pedir para eu selecionar o objeto, para eu selecionar direitinho esse ponto, vou movimentar com o PAN a minha tela, seleciono, Enter. Agora eu clico nele e vou arrastar ele até lá em cima, onde está o outro pontinho. Olha aí, coloquei bem próximo.
Vou aplicar o zoom neles agora, mas o melhor vai ser utilizar o Zoom Extents para a gente ver. Mesmo assim, com o Zoom Extents ainda está difícil. Ó. Olha o pontinho aqui e a imagem lá. Então vamos movimentar mais um pouquinho. Ó. Não consegui selecionar, vamos utilizar o Pan, Move. Seleciono e agora eu vou tentar levar ele bem pertinho da linha. Esse processo é um pouco chato. Vamos lá, deixar ele clicado na linha aqui mesmo. E agora eu vou dar um Zoom Extents. Olha o tamanho da linha e o tamanho da minha carta georreferenciada. Tá vendo com o que a gente está trabalhando? Eu tenho aqui um pedaço da imagem e aqui eu tenho o tamanho real dela. Com isso aqui eu já consigo trabalhar a minha carta para georreferenciar utilizando o comando Align. Por que eu tive todo esse trabalho? Porque se eu consigo deixar a imagem bem próxima do tamanho real da linha que eu criei, eu vou poder utilizar o comando Align, que é a parte mais fácil. Então eu tive a parte difícil aqui, que foi ajustar o meu desenho, agora eu vou usar a parte fácil. Como é que a parte fácil funciona? Digito aqui, Align, tá vendo? A-L-I-G-N, Enter. Ele pede qual objeto que eu vou georreferenciar. Então eu vou georreferenciar essa carta. Enter. Agora eu tenho que utilizar a minha fonte. Qual que vai ser a fonte? Essa linha pequenininha. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro ponto e clicar de novo agora no destino. Então o primeiro é a fonte, o segundo é o destino. Olha aqui. Aquele ponto equivale a esse ponto. Certo? Agora eu vou utilizar o segundo ponto e clicar lá do outro lado da linha. Olha o tamanhão dela. Pronto, fiz isso. Ele pede para eu continuar inserindo pontos, mas não é necessário. O comando Align precisa só de 2. Pressiono Enter. Ele pergunta, você quer que o objeto fique na escala do existente? Quero. Então vou colocar Yes aqui. Ó. E agora eu tenho a minha carta georreferenciada nas coordenadas exatas. Está vendo? Ó? Olha aqui. Agora eu tenho as minhas cartas certinhas, georreferenciadas a partir do comando Align. Coloquei as coordenadas através do ponto fonte e ele já fez a escala para nós pelo tamanho da linha. Nesta aula, nós aprendemos a georreferenciar e colocar em escala uma carta topográfica. Basicamente, nós utilizamos o comando Align tendo como fonte duas linhas, uma em tamanho de imagem e uma em tamanho real. Devido a isso, o Civil 3D consegue calcular as coordenadas corretas e colocar a carta em escala para que a gente possa utilizar agora suas coordenadas e algumas informações contidas nelas em nossos projetos.